Eu sempre acredito que existe a persistência e a consistência. E quando você junta essas duas coisas, o resultado é sucesso, né? Então, a consistência é você fazer aquilo que você sabe ou está aprendendo que é necessário para você chegar no objetivo X que tu quer. A persistência é você fazer mesmo nos dias que tu não tá afim. Olá, olá! Está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Toda semana um novo episódio para você. Eu sou Carmen Lima, uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e profissional, e eu acredito de verdade que o autoconhecimento pode ser o acelerador para mudança e sucesso na nossa vida. Seja nos negócios, na saúde, na espiritualidade, nos relacionamentos ou em qualquer área da nossa vida. E o InstaCast CL é o seu espaço para explorar esses temas. A cada semana, um convidado especial, especialistas e pessoas que viveram transformações profundas através do autoconhecimento para uma conversa enriquecedora e impactante. E hoje não será diferente. O tema de hoje, ele pode ser a motivação que faltava para a mudança de vida para muitas pessoas. Pegue papel e caneta para anotar os seus insights, porque eu tenho certeza que a conversa de hoje com a Cláudia vai te trazer muitos insights. E como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida. E quem sabe hoje a gente compartilha essa sacada importante aqui para você. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial e eu preciso confessar que ela me inspira demais. Não só pela pessoa extraordinária que ela é, mas também como a profissional apaixonada pelo que faz. Eu tive o privilégio de conhecer a Claudinha no Focus Brasil de 2018, onde nós fazíamos parte do time de palestrantes do painel Mulheres. E nesse evento, ela falou sobre a importância da gestão financeira. Mas o que de verdade conectou comigo foi pelo fato dela ter ido além do tecniquez, que a maioria dos especialistas falam. Ela deu uma verdadeira aula sobre o quanto os nossos comportamentos e as nossas crenças impactam no fluxo do dinheiro na nossa vida, no fluxo da construção de uma vida próspera, não só financeiramente. Aí eu pensei, eu quero ser amiga dessa mulher. Escuta só. Cláudia Fairback é carioca e vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela é formada em Artes e Administração de Empresas pela UERJ e ela era mais ligada à área artística. E imagine você, ela nunca pensou que números, finanças, fosse algo importante. Quando veio a crise mundial financeira, culminando em 2008 com a bolha imobiliária aqui nos Estados Unidos, e a Claudinha perdeu quase tudo. E todos os desafios financeiros que ela vivenciou aqui foram um divisor de águas na sua vida e deu a ela uma compreensão melhor da sua carreira atual. E essa história ela vai compartilhar aqui hoje com a gente. Claudinha, como carinhosamente eu a chamo, ela venceu. Atualmente, ela é conselheira financeira certificada, especialista em organização de finanças pessoais, blindagem de negócios e patrimônios e tem um foco bem direcionado na educação financeira. E ela vem fazendo um trabalho extraordinário com a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Claudinha, vamos lá, vamos trabalhar. Olá, Claudinha, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui no episódio 6 do InstaCast CL. Eu tô aqui muito animada pela nossa conversa de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito inspiradora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou, aliás, honrada de estar aqui com você. Primeiro, porque eu acho o teu projeto incrível, fantástico. E segundo, pela mulher maravilhosa que você é, que eu admiro muito também. Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Que bom, Claudinha. Bom, estamos todos muito curiosos em saber, mas além da curiosidade, é entender, né, essa sua força de superação. Claudinha, eu tenho vários momentos aqui
que eu acompanho a sua jornada, que eu posso compartilhar. Superação na sua vida, vontade de fazer diferente, né? Decisão, escolhas, não é algo somente na sua parte financeira. E a gente pode transcorrer isso aqui durante o nosso bate-papo. Mas eu queria... me conta um pouco sobre isso. De onde que vem essa sua vontade, essa sua garra, essa certeza de que você tem esse poder de mudar a sua vida? Então, Carmen, eu acho que todos nós temos, né? Quando eu era mais jovem, eu via muitas pessoas mais velhas falarem assim: a experiência traz isso, a maturidade traz aquilo. E eu ficava pensando: meu Deus, será que é isso mesmo, né? Será? E eu agora estou vivendo isso, né? Eu já sou uma mulher de mais de 50 anos, e aí, olhando para a minha vida lá atrás, eu vejo que realmente Deus faz certo. Ele não dá para dar para a gente toda a sabedoria lá na frente, porque senão ia perder o gosto do caminho, né? Da jornada. Então, eu acho que eu venho aprendendo ao longo dos anos, é um processo, né, que eu estou descobrindo. Eu acho que eu sou uma estudante ainda de mim mesma, né, de tentar entender como eu sou e por que eu estou aqui, o propósito dele, que eu sei que é enorme para mim, como é para cada pessoa, todos nós. Eu sempre imagino assim, as pessoas são pontos de luz, sabe, que Deus colocou na Terra. Todo mundo é luz. Em algum momento do caminho, às vezes, algumas pessoas perdem isso, né? Pela vida, por mil coisas. Mas eu vejo todo mundo como ponto de luz. Então, eu sempre imagino que se alguma coisa não está bem, a luz está em mim mesma, através dele, para eu poder retornar, reverter aquilo. Então, é mais ou menos por aí. É um aprendizado, é uma jornada, e com o tempo as coisas têm ficado cada vez melhores. Parece meio piegas falar isso, mas igual vinho, né? A gente vai amadurecendo e as coisas vão ficando melhores ainda e melhores ainda, os relacionamentos e tudo mais. Então, eu acho que é por aí, essa procura. Eu sou muito sua fã, porque eu te sigo aqui no Instagram, muitas coisas que você fala, e me inspira muito, porque você tem essa pegada também do autoconhecimento, da importância da gente entender que os instrumentos estão aqui conosco. Mas a gente precisa também ser aluno, tem que ter um pouco de esforço, né, nessa jornada para poder aprender, melhorar, se melhorar e com isso melhorar o mundo, né? Acho que é por aí. Com certeza. E quanto a isso, a gente é muito congruente, né, no nosso ponto de vista, e eu penso que isso, Claudinha, essa vontade, esse entender que nós somos seres de luz, seres espirituais vivendo uma experiência humana, e quando a gente toma consciência disso, penso que a jornada se torna mais fácil, quando a gente está conectado de fato nessa fonte suprema de sabedoria. Eu acredito muito nisso e vejo na sua jornada, temos alguns mentores em comum, a gente já até se encontrou em um evento, Tony Robbins, Bob Proctor, T. Harv Eker, né, e tantos outros mentores que falam de negócios, falam de dinheiro, mas eles falam sobre o primeiro pilar que nós precisamos desenvolver é o espiritual, né? Então, se a gente não estiver conectado nessa fonte de abundância e prosperidade, vamos conseguir avançar? Vamos. Mas vai ser mais desafiador. Mais lento, talvez, mais lento. E pesado. E pesado. Mas me conta, você quando aconteceu, né, toda essa questão da crise financeira, você já estava vivendo aqui nos Estados Unidos fazia tempo. Sim. Eu acredito até que você já tivesse construído algo, né, pelo tempo que você já vivia aqui, e de repente veio esse impacto grandioso, que não impactou só os Estados Unidos, mas o mundo, né? Depois nós vivemos um outro, que foi o Covid, mas aí isso é outra conversa. E qual era a sua preparação? Hoje eu sei que você desenvolveu muito o teu autoconhecimento, mas e naquela época, como era? E como foi passar por todo esse momento e sair dessa situação? Tá. Então, para te responder isso, eu vou voltar um pouquinho mais atrás, né? Falar um pouco de como eu cheguei. Eu cheguei aqui em 1991, isso aqui era uma vila, né? Não tinha quase brasileiro, não tinha quase coisa nenhuma que tinha, nada aqui. E como todo imigrante, eu cheguei, quando a maioria dos imigrantes, eu cheguei com muita força de vontade, com muita garra, mas eu não tinha inglês, eu não tinha... Foi um período muito realmente de aprendizado, até porque eu era bastante jovem quando eu cheguei. Quando chegou em 2008, a minha situação
financeira já estava, graças a Deus, muito bom. Eu casei com um homem fantástico, ele é um americano de alma carioca, como eu gosto de dizer, e juntos a gente construiu, né? Tinha construído já um patrimônio bacana. Eu tinha assim, a facilidade de não precisar naquela época trabalhar. Eu tinha filho pequeno, eu podia ficar em casa, eu acompanhei meu filho naquelas classezinhas de Mamma Mia, aquelas coisas todas, né? Tinha uma vida, assim, muito tranquila. E da noite pro dia, é como se tivesse, assim, acordei e tudo foi uma explosão, né? Assim, eu não tinha preparo nenhum, nem financeiro, nem profissional, porque naquele tempo eu tinha feito um acordo com meu marido que eu ia ficar em casa até meu filho está numa idade maior e tal, eu queria viver esse momento. Não estava preocupada realmente com o que eu ia fazer. Meu esposo sempre foi da área financeira, então não é dizer que pegou a gente de surpresa porque a gente não sabia. Pegou todo mundo de surpresa, né? O que aconteceu em 2008. Depois eu aprendi que aquela crise de 2008 são crises que o mundo já viu nos últimos 200 anos. São blocos de 30 anos, onde a gente geralmente tem 3 grandes quedas na economia. Isso sempre aconteceu. Eu não sabia disso naquela época. Então, quando aconteceu, veio a queda da Bolsa, que impactou muito. Então, o meu esposo, como investidor, a maior parte do nosso patrimônio estava lá. Só que não foi só essa crise, houve também a crise do real estate, né? Então, as propriedades que estavam superfaturadas caíram vertiginosamente. Então, por exemplo, a minha casa na Flórida tinha sido comprada em 2005, no auge, no pico, onde estava mais caro. E na época eu acho que a gente pagou $430 mil. E um dia, em 2008, acordei, aquela mesma casa valia 190. Então, isso já foi. Então, eu não fui a única, né? Milhares de pessoas passaram por isso. Eu vi muita gente perdendo as casas, eu vi muitas pessoas, inclusive, voltando. Vários amigos meus voltaram para o Brasil. Isso aqui não dá, não sei o quê. Todo mundo fez as malas e foi embora. Foi uma época muito dark mesmo. A gente passava pelos malls assim, um dia tinha loja, no dia seguinte aquela loja estava fechada. O que aconteceu? Naquele momento, onde nós tínhamos perdido praticamente tudo, né? Eu tive que fazer uma escolha, que era, eu preciso levantar, porque eu tenho um menino de 4 anos, e ele precisa dos pais, e meu marido não pode mais arcar com isso aqui, eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. Eu não sabia o que ia ser. Eu só sabia que eu tinha aquele ímpeto, né, de imigrante, que nunca me deixou, graças a Deus, falou, tá na hora de você se virar. E aí é que entra Deus, né? Porque ele eu acho que Deus fala, ele escreve certo por linhas certas e a gente lê torto. Ele acabou me colocando numa empresa sem fins de lucro que ajudava pessoas a salvarem suas casas e ajudava pessoas com dívidas de cartões de crédito. Eu só consegui esse trabalho, Carmen, por um motivo. Que ninguém estava empregando ninguém em 2008. Pelo contrário, estava fechando as portas. Como é que eu consegui esse trabalho? Porque eles estavam procurando pessoas bilíngues, porque eles têm muitos clientes brasileiros e hispanos, e eu falo 4 idiomas. Foi só a minha sorte. Então, eu entrei nessa companhia como uma telefonista qualquer, e no decorrer dos anos, eu fiquei lá 10 anos, eu saí de lá diretora executiva. Então, peraí. A gente precisa dar uma pausa, porque você falou coisas relevantes aqui, que eu acho que é a vida de muitas pessoas, especialmente mulheres. Você disse que tinha uma vida que você podia ficar, mesmo como imigrante, você fez a escolha de cuidar do seu filho. Eu tinha uma vida de madame, isso que eu quis dizer, tinha mesmo. Porque o seu marido, ele tinha possibilidades, né, de sustentar a família, e você cuidando do teu filho. Você tinha bastante conhecimento, porque você veio para cá já com formações, com nível superior. Você tem um marido que, na ocasião, já entendia de finanças americano, entende da política econômica dos Estados Unidos, e nada disso impediu que você também caísse no buraco aonde todos caíram. Sim. E aí eu penso, Claudinha, que essa é a realidade de muitas pessoas, né, aqui, especialmente que vivem aqui nos Estados Unidos, não contam dessas surpresas econômicas que acontecem aqui, como você falou, né, a cada 30 anos tem essas bolhas. Existe um histórico na economia dos Estados Unidos sobre isso. Então, quer dizer que conhecimento, estabilidade, networking
não impede da gente cair num problema. Agora, o que faz a diferença daqueles que sucumbiram e você que venceu? É a fome. É eu olhar para o meu filho. Eu nunca vou esquecer uma coisa que aconteceu em 2008, já no final do ano. Era, na verdade, eu sei exatamente o dia. Era o dia 26 de dezembro de 2008. E eu ouvi alguém batendo na porta. E eu fui abrir a porta. E eu me lembro que meu filho estava no chão brincando com os brinquedinhos de Natal. Um dia depois do Natal, estava lá todo animadinho, brincando com as coisas dele. E isso já era no final do ano, né? Já quase, enfim. Era a polícia, para me dizer que eu tinha 30 dias para deixar minha propriedade, porque a gente já estava, naquela época, uns 8 meses só sem pagar, não era muito tempo, mas naquela época as coisas estavam assim acontecendo muito rápido. E que a minha propriedade então ia a leilão. Eu nunca vi uma pessoa tão sem graça como eu vi aquele policial, sabe? Ele pedindo quase que desculpa por ter que bater na minha porta. E ele falou assim: olha, na verdade, eu tô com essa ordem para estar aqui. Eu tinha que estar aqui no dia 23, mas eu não tive o coração de bater na tua porta antes do Natal. Eu nunca esqueci isso, Carmen. Então, isso aí, quando ele falou isso, ele queria que eu tivesse o Natal, mais o Natal. E eu olhei meu filho no chão, eu pensei assim, isso não está acontecendo, entendeu? Eu estou no país mais abundante, mais rico desse planeta. Eu deixei a minha cultura, eu deixei a minha família, a minha língua, meus amigos por uma vida melhor. Não vai ser essa situação que vai me derrubar. Naquele momento, depois que o policial saiu da minha casa, eu senti uma força muito grande que me disse: você vai, eu não sei como, mas você vai sair dessa, você vai vencer. E aí você me perguntou como é que você faz isso. Eu acho que é o brilho interior seu mesmo, quando você para e agarra. O meu filho foi o responsável, porque eu olhei para o chão e vi ele brincando, e eu pensei: aonde essa criança vai morar? Para onde nós vamos? Eu não vou sair da minha casa, eu vou salvar a minha casa. Tudo aquilo, um turbilhão de ideias, né? Aconteceu nesse dia. Então, assim, eu acho que a força vem muitas vezes. Eu não estou dizendo que a gente só vai ter força quando passa por problema, porque muita gente consegue ter força, né, naturalmente. Mas quando você passa por uma dificuldade extrema, é como se você se armasse, sabe? Entra o survival mode mesmo, né? E você fala, agarra aquilo com unhas e dentes e fala: eu vou vencer. Foi isso que eu fiz. Eu não sabia como ia ser, mas foi o que eu fiz. E hoje, não vou contar mais de outras coisas, mas hoje, quando eu vejo, eu sento com pessoas, clientes o dia inteiro, eu vejo hoje muitos casais onde a mulher vem para cá, às vezes atrás do marido, atrás, assim como se fosse uma. O marido vem na frente, né? O marido precisa e a gente larga tudo e vem. Não estou falando que é errado, mas eu estou dizendo que isso acontece muito. E aí a mulher geralmente se desestrutura, ela perde a identidade. Então eu também comecei a ver muitas mulheres nessa situação, ainda vejo hoje. E eu acho que isso é que me mantém tão ativa, tão forte, com tanta necessidade de poder chegar às pessoas. Por isso eu aceitei de estar aqui hoje, porque eu sei que a gente conversando aqui, talvez isso chegue no ouvido de alguém que esteja precisando ouvir, que essas situações ocorrem com todo mundo. Todo mundo tem problema. A pessoa mais rica do mundo, ela tem problema. Os problemas só mudam só mudam de intensidade e níveis, mas todo mundo tem problema. O que a gente tem que descobrir realmente é que os problemas também, eles não são para sempre. Então basta você parar para fazer aquela análise do que é e friamente tentar trabalhar naquilo. Foi isso que eu fiz em 2008 e eu acho que a maior razão de eu ter feito isso foi o meu filho. E aí, interessante isso que você falou, porque quando eu vim para cá, também quem veio foi meu marido que foi transferido para cá. E embora tenha sido em comum acordo, eu não vim junto, porque eu estava com uma vida de treinamentos lá no Brasil, eu não podia sair de lá, foi muito de repente a vinda dele para cá. E eu vim depois. Ele veio em janeiro, eu só vim em abril e fiquei com aquela missão, né, de alugar casa, entregar carro, finalizar plano de saúde, todas essas coisas. Mas o fato é que eu estava num momento da minha carreira lá no Brasil muito bom, e quando cheguei aqui, eu achava que ia ser igual, né?
assim, cheguei Tô e pronta. nada, tô pronta. E nada aconteceu, um silêncio de caverna, né, nos meus ouvidos. E eu falei assim, que eu tô fazendo aqui? Não entendia nada, não sabia, no banheiro não tinha ralo, como é que lava o banheiro? Já não tinha muito, já não era boa. Não, mas o que eu tô trazendo é que você passou por um problema sério, e eu não passei por um problema tão sério quanto o seu, mas o conflito de um imigrante, ele vem de várias formas. Sim. E a minha foi o seguinte, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Eu falei, vou embora. E a minha chave também aconteceu quando eu parei por um momento para pensar nisso tudo, botar no papel, refletir sobre a situação, porque até então a gente entra no bolo do problema e estresse fazem parte da vida, a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas eu entrei no bolo do estresse e falei, eu vou embora, vou fugir desse problema aqui que eu não quero isso para mim agora. Foi quando parei, pensei e fui aplicar tudo aquilo que eu ensino, eu fui aplicar na minha vida. E aí foi o meu momento de virada e que eu consegui me estabelecer aqui e também crescer profissionalmente aqui. E quantas pessoas acreditam, vendo a gente, né, a gente não está melhor nem pior do que ninguém, a gente está um pouquinho à frente talvez, mas as dores são muito parecidas, os problemas são muito parecidos, e a gente precisa buscar essa força interior que você falou no começo, né? Dessa luz que existe na gente, acreditar nessa luz que existe na gente, nesse poder que nós temos de recomeçar e reconstruir. Então você foi para pediu emprego numa empresa onde você começou como telefonista, que você tinha ali algumas habilidades que te facilitaram de 4 idiomas aqui nos Estados Unidos. Isso tem um valor inestimável, né? Eu não sabia, mas tem, é verdade. E aí o que aconteceu é que eu acabei aprendendo muito, né? Porque quando você está num lugar desse, que as pessoas lá trabalham para ajudar pessoas a saírem de dívida, a saírem de falência, a não perderem casa, isso abriu um outro leque para mim. Eu falei, eu não sabia que isso existia. Aí veio, talvez, quando começou o entendimento como é bom você servir, né? Eu não tinha muito esse entendimento. E você vê a expressão da pessoa quando você consegue salvar a casa dela, por exemplo. A minha casa eu acabei salvando, by the way, né? Essa casa que eu quase perdi, eu acabei salvando Tonela até hoje, graças a Deus. Mas, assim como eu salvei a minha, eu ajudei a salvar de muitos brasileiros. Eu falo brasileiros porque quando eu entrei lá, que eu comecei a ver a pegada que eles tinham de ajudar, aquilo igual um bichinho que pica você. Eu falo, meu Deus, que coisa legal. Como é bacana você poder ajudar as pessoas. E eu eu falei assim, eu quero fazer isso para minha comunidade. Porque lá todo mundo falava inglês ou espanhol. E aí eu obtive a autorização do departamento DOJ, Departamento de Justiça, para fazer a tradução de todos os cursos que eram necessários para o pessoal da falência. Consegui autorização para fazer a mesma coisa do debt management, para ajudar as pessoas com crédito. E eu comecei a trabalhar com a comunidade brasileira lá atrás, achando que isso era legal eu poder dar de volta de alguma forma para a nossa comunidade. E uma coisa interessante que aconteceu é que durante esses 10 anos, obviamente, eu aprendi demais sobre finanças. E aí me apaixonei. Aquela mulher que eu ainda tenho uma veia artística muito grande, para mim é o maior, eu amo artes e tudo mais, mas aquela mulher que achava que números não eram importantes, hoje ama números, porque número é uma coisa fantástica, número não mente. Ele é o que é. Então, quando você aprende a lidar com isso e a entender, tudo na tua vida abre. Então, eu comecei a entender cada vez mais de finanças, a me apaixonar por isso, mas a minha paixão maior era poder servir a nossa comunidade, a comunidade brasileira. Por que eu pensava isso? Porque eu vejo pessoas, até hoje, tá, Carmen, fazendo o que eu faço hoje, eu vejo pessoas que estão aqui, talvez há muitos anos, às vezes até falam um pouco do inglês e tal, mas não é a mesma coisa quando está um problema financeiro acaba virando um problema emocional muito grande. A gente mistura, né, a razão do dinheiro com a emoção. E aí as pessoas, o estresse é muito pesado também, enfim. E eu comecei a ver que o que eu fazia podia aliviar essa dor da nossa comunidade, né? E eu fiz isso, então, no primeiro ano, logo no meu primeiro ano, nos primeiros 6 meses, eu saí da telefonista lá, já ganhei a primeira promoção, e assim eu fui subindo. E quando eu saí, eu pedi ao meu chefe, eu queria que eles fizessem, eu queria ver o que tinha sido meu trabalho ali, números, eu queria ver os números.
E, aliás, foi a ideia do Gustavo Couto, que é meu mentor, né? Ele falou assim, vai lá saber o que tu fez nesses últimos 10 anos, né? E aí os números para mim foram incríveis, porque nesses 10 anos lá, eu ajudei mais de 5.000 famílias brasileiras a não perderem a sua propriedade, a não perderem sua casa. Eu consegui, através dos programas que existiam naquela época de debt management, de dívidas de cartão de crédito, de salvar, poupar mais de 30 milhões de dólares na mão de brasileiros. E esses números, para mim, foram assim, eu falei, meu Deus, isso é muito legal. Isso é muito Como é que legal. é? Esses 30 milhões foram o quê? Desculpa que eu gosto de anotar esses dados. Quando você faz um plano de debt consolidation, você está ajudando alguém que está enterrado em dívida, você consegue diminuir os juros daquela dívida, o mínimo possível, fazendo com que aquela pessoa pague mais rápido, né? E menos dinheiro. Então, eles fizeram lá, o IT da companhia fez um relatório de quanto em dinheiro eu tinha salvado para minha comunidade. Foi mais de 30 milhões de dólares. Isso, para mim, foi um número muito significativo, que eu gosto muito, nunca mais esqueci. É uma coisa que ficou no meu coração, né? E aí, Carmen, aquilo que você falou, nessa época, então, é que eu comecei a ver a importância do autoconhecimento. Porque até então eu achava que não entendia muito isso. Eu estava vivendo a minha vida, eu queria ser uma boa pessoa, eu tinha um marido, um filho, uma família, meu trabalho, mas eu não entendia muito esse outro lado. E aí eu comecei a primeira pessoa que eu escutei se chama Jim Rohn. Ele, na verdade, foi o mentor do Tony Robbins. Talvez seja por isso que eu sou tão apaixonada pelo Tony Robbins. Mas veio do Jim Rohn. Você caiu na minha mão, alguém trouxe um CD, naquela época era CD, alguma coisa assim. E eu ouvi o homem e falei, cara, que homem incrível. Eu falei, o que é isso? Aí alguém falou, isso é tipo um cara, é especialista em oratória, ele é especialista em desenvolvimento pessoal. Aí eu falei, desenvolvimento pessoal? O que é isso, né? O que é isso? Eu fiquei pensando assim, já vivi tanto nessa vida, nunca tinha ouvido falar sobre nada disso, né? Aí abriu assim uma porta nova de oportunidades na minha vida. E foi dali o comecinho com o Jim que a coisa começou a tomar sentido. Essa história que eu te falo da pessoa com brilho, há muitos anos atrás, eu me lembro, eu estava num lugar e estava irritada com uma pessoa, e aí a minha mãe falou para mim assim, falou, minha filha, quando você estiver irritada com alguém, lembra, pensa naquela pessoa, bebê. Aquela pessoa também foi um bebê. Ela foi um ponto de luz que Deus colocou na Terra. Nesse momento que ela está irritada com você, ela não está muito bem, mas ela é o ponto de luz. E aí minha mãe me ensinou a olhar as pessoas como um ponto de luz e como um bebê. Eu nunca mais esqueci isso. E depois eu fui aprender no desenvolvimento pessoal que isso é uma das maneiras melhores de você apaziguar a tua vida. Porque quando alguém vem com 4 pedras, você ao invés de voltar com as 4, você para um minuto, respira e pensa que aquela pessoa ali tem luz. Pensa que quando você está na rua, você vê um mendigo, por exemplo, implorando dinheiro que você acha que ele está enchendo o saco das pessoas ali, aquele cara já foi uma criança, cheia de sonhos, Muito foi um bom. e coisas aconteceram na vida dele. Então, esse foi o início, foi aqui que nasceu, vamos chamar assim, a vontade de querer ter um autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Legal. E até porque, Claudinha, aqui nos Estados Unidos é muito fácil. Eu costumo chamar essas pessoas, só um adendo, que você falou, né, de pontos de luz, eu costumo chamar de meus mestres, porque sempre está ali, entrou na nossa vida, é para ensinar alguma coisa para gente, né? Parar, olhar, refletir sobre isso. Mas isso só o autoconhecimento, gestão emocional que nos permitem, né, ter esse nível de maturidade. Mas aqui nos Estados Unidos não é difícil fazer dinheiro. Quantas pessoas vêm para cá, qualquer coisa aqui vira negócio, qualquer coisa vira dinheiro. Qualquer coisa que você faça vira dinheiro. E pessoas ganham muito dinheiro, fazem muito dinheiro e talvez essas mesmas pessoas que fizeram muito dinheiro perdem todo o dinheiro e voltam para o Brasil de uma maneira deplorável. Sim. Então, vai muito além, né? Quando você fala eu acho que a dor maior não é sobre fazer dinheiro, e sim a educação financeira. Sim. E não adianta a gente saber fazer dinheiro se a gente não sabe planejar e gerir esse dinheiro, né? E eu acredito que é esse trabalho que você faz. Desculpa, não quis te interrompi. Mas não é só isso, não, porque, na verdade, tem pessoas que vêm com nível financeiro de educação muito alto do Brasil.
O que a gente tem que entender é que quando chega aqui, é igual uma língua, é igual a cultura. A cultura brasileira é igual à americana? Não. Não. A língua é igual? Não. Não. O sistema financeiro também não é. Tem coisas diferentes. Então a gente tem que estar aberto, com a mente aberta, para entender que existem certas ferramentas que no Brasil ainda não existem, que a gente tem que estar com a mente aberta para poder entender. É mais ou menos por aí. Sim, e foi isso, e foi esse talvez, por você ter o seu marido que já era envolvido nessa área, e você logo conseguiu um emprego numa empresa também de finanças, será que foi isso que foi a diferença para você seguir enquanto tantos outros sucumbiram nessa jornada? A educação financeira, o conhecimento dessa diferença? Eu acho que a educação financeira foi um bônus, sem dúvida. Mas eu não posso dar o crédito todo a isso, não. Eu acho que o crédito vem da vontade, fome que o imigrante tem. Eu acredito, Carmen, que qualquer pessoa que tenha posto os sonhos e os livros na mala e atravessado o oceano, ou atravessar para vir para cá, ou para a Europa, ou para onde for, essa pessoa já é um vencedor. Porque ela largou toda a base, toda a cultura, toda a língua, tudo para vir para um lugar completamente estranho. Agora, o que diferencia uma pessoa que vem para cá para fazer tudo isso e vence, e para aquela que sucumbe, é muito simples. Eu sempre acredito que existe a persistência e a consistência. E quando você junta essas duas coisas, o resultado é sucesso, né? Então, a consistência é você fazer aquilo que você sabe ou está aprendendo que é necessário para você chegar no objetivo X que tu quer. A persistência é você fazer mesmo nos dias que tu não tá afim. Esse é que é o problema. Porque muitas vezes a pessoa até entende essa pegada e tem a consistência de fazer, mas aí acorda um dia, só hoje. E aí esse só hoje vira amanhã, depois da manhã, em 1 mês e 10 meses, e aí a coisa não acontece. A pessoa tá vendo, não aconteceu mesmo, eu sabia que isso não ia dar certo. Aí ela desiste. Mas aí é da pessoa, é do que tá dentro dela, entendeu? Então, assim, hoje quem tá nessa live, por exemplo, hoje que horas são 7h30 da noite, essas pessoas podiam estar fazendo qualquer outra coisa e elas escolheram de estar aqui ouvindo a gente. Então, já denota a diferença. Quem está nessa live nesse momento faz parte do que a gente chama dos 2% da população. Está aberto para ouvir coisas diferentes, para ouvir coisas novas na sua vida. Nem todo mundo é assim. É simples assim. E as pessoas têm uma jornada, um tempo. Né? Aqui agora, deixa eu só falar boa noite aqui para duas queridas. Regina, boa noite. Dri, boa noite. São lindas, adoro vocês. Raquel, que linda também, boa noite. Então, assim, as pessoas todas têm a mesma. O Trump, o Biden, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, todo mundo tem o mesmo tempo no seu dia. A diferença é aquilo que você resolve fazer com o teu tempo. É aquilo que você resolve hoje. Então, assim, quando acabou esses 10 anos lá, nessa companhia, eu pensei que eu ia morrer ali. Eu pensei que eu ia aposentar ali. Porque eu amava. Amava estar ensinando as pessoas, amava tirar a gente da dívida, amava tirar a gente, amava poder fazer com que as pessoas salvassem suas casas. Eu ficava tão feliz quando vinha aquela folha lá do mediador dizendo, conseguimos um negócio. Parecia que era a minha casa, entende? Mas houve um momento, né, que a outra porta se abriu para mim. E aí eu queria falar um pouco disso, porque a oportunidade, Carmen, você sabe disso muito bem, porque eu escuto você falar disso, a beça. A oportunidade bate na nossa porta, né? Mas nem sempre a gente está disposto a virar a maçaneta. Exato. Esse ponto, para mim, é fundamental. Então, eu tive uma oportunidade, bateram na minha porta, eu olhei e falei, que troço estranho isso aí. Mas, como a minha cabeça já estava um pouco mais aberta, né? Eu ainda estava na pegada de que eu não sei tudo na vida, porque a gente vai morrer sem saber tudo. Amém. Mas tem uma parte da vida, graças a Deus. Eu costumo dizer, na hora que eu souber tudo, eu já fui. Já foi. Mas tem uma parte da tua vida que, quando você ainda não tem esse conhecimento, que você acha que você sabe tudo, né? Lá, 18, 19 anos, você acha que tu sabe tudo. Enfim, mas nesse momento da oportunidade, isso que eu queria falar hoje para você que está ouvindo a gente aqui. Eu não sei onde você está. Você está aqui nos Estados Unidos, em que lugar que você está. Mas existem coisas que vão acontecer na sua vida que são oportunidades disfarçadas.
E o que eu queria pedir a você nesse momento é que você desse a chance a essas oportunidades de ouvir. Você pode até pensar, eu já até sei o que é e não quero. Eu te dou o direito de pensar isso. Mas seja brave, né? E escute, porque às vezes uma coisa que a pessoa vai te mostrar naquele momento tem a possibilidade de te mudar a sua vida. E isso aconteceu comigo exatamente 10 anos atrás. Então, vamos falar de fases, né? Eu cheguei a 30 anos, 31 anos fez agora, na verdade, 31 anos. Então, os primeiros 10, muito sacrifício, trabalhei em tudo que você possa imaginar, aprendendo inglês, tendo que aprender a cultura. Os outros 10 foram estabelecendo a minha família, construindo a minha vida, tendo aquela coisa fantástica e perdendo tudo. E aí, os próximos 10, que são esses que eu estou vivendo agora, estão sendo anos de extrema fartura, estão sendo anos de extremo conhecimento, simplesmente porque eu não tive medo de olhar uma oportunidade, né? Então, há 10 anos atrás, eu conheci um casal que estava chegando aqui, e eu já falava de finanças, eu escrevo para um jornal chamado Gazeta News, toda semana tem lá uma coluna financeira minha. Então, podia dizer que naquele momento eu já era uma pessoa com um certo nome na área, né? Sim. E esse pessoal chegou, eu não sabia quem eles eram. Talvez em outro momento de vida, a Cláudia falasse, eu tô bem aqui, não vou nem prestar atenção nesse povo aí, não. Mas eu não fiz isso. Eu não só prestei atenção, como eu quis entender o que eles estavam fazendo. E aí houve uma ligação, porque esses dois estavam trazendo uma companhia aqui para a Flórida, cujo objetivo era falar sobre educação financeira. Eu falei, what? Que isso? Como assim? Vocês estão fazendo o que eu estou tentando fazer há 10 anos. Me fala mais sobre isso. E aí foi essa oportunidade que bateu, eu escutei, abri a minha porta para eles e acabei fazendo uma transição de carreira para trabalhar como profissional financeira licenciado que eu sou hoje. Já vai fazer 10 anos, eu nem acredito, porque parece que foi outro dia. Você falou no início aí que você me conheceu em 2018, eu me lembro agora, naquele evento que a gente fez, né? No Focus Brasil. No Focus Brasil, E eu me lembro que eu fiquei extremamente encantada contigo também, viu, amiga? Foi muito linda a tua palestra lá. E aí eu me lembro do seguinte, ali eu estava começando, né? Estava começando a carreira, não estava começando, mas o que eu tinha ali era a certeza de que eu podia realmente mudar a minha vida, como eu mudei a minha vida da fase que eu trabalhei nessa no profit para agora, ela deu uma mudança assim de 180 graus. Para melhor, graças a Deus, né? Agora, eu tive que estar aberta a essa mudança. E eu acho que isso foi o fundamental. Então, só para fechar, eu falei que eu sento muito com pessoas todo dia, né? E eu continuo vendo mulheres dizendo que elas perderam a oportunidade, perderam a identidade e que acabou. E eu escuto isso de mulheres de 40 anos, 50, 60. E aí eu queria dizer aqui hoje à noite que isso não é verdade, gente. Você pode se reinventar a qualquer momento. Eu tenho uma pessoa na minha agência hoje, Carmen, ela tem 75 anos. Ela é uma agente licenciada, trabalha com a gente. Exato. Não tem, qual é idade. A desculpa que alguém tem? Não é idade. Não tem. Não é idade. É observar a oportunidade e falar o sim. Exato. E aí também se sentir merecedora disso, pertencer a isso, acreditar que hoje, né, com tanta tecnologia, a nossa estimativa de vida aumentou muito. E aos 50 anos, muitas mulheres estão começando. Aos 60, eu vejo mulheres começando um novo empreendimento aos 60 anos. Então, talvez você que hoje esteja ouvindo aqui essa live, entenda que talvez você só precise procurar alguém que possa te ajudar nisso. Talvez você só não saiba como. Você até sabe o que você quer fazer, mas você não sabe como fazer. Busque essa informação. Uhum. Exatamente. Busque pessoas que podem te colaborar com você nessa jornada. E aí, Claudinha, educação, essa tua vontade, essa tua determinação, e que isso está muito relacionado à mentalidade, né? Quando você fala que lá nos primórdios você começou a ouvir Jim Rohn, Tony Robbins, Bob Proctor, e é um pouquinho da jornada também que eu trilho, e eu costumo dizer que a jornada do autoconhecimento, ela não tem fim.
ela é todos os dias e para sempre. Quando a gente se vê pronto, eu tenho um gift que mostra a minha jornada do autoconhecimento, que é uma pessoa desfilando assim no metrô de Nova York, de repente tem a escadaria para descer para o metrô, e quando ela põe o primeiro pé, ela tropeça e rola tudo de novo. Então isso sou eu. Falei, tô bem, agora já sei tudo, já sei que tô boa, já sei fazer isso, já dominei essa emoção, já controlei aquilo. Aí vem a escada, porque nesse momento a gente muda a fase do game. A gente está pronto para resolver outras questões da nossa vida. Então, a gente precisa buscar, tá nessa jornada constante, a informação tá aí para todo mundo. E quando a gente quando a gente se entende, se conhece e consegue perceber essa força que nós temos de começar aos 20, aos 50 ou aos 60, a idade é só um número. A gente vai estar falando com a nossa potencialidade, com a nossa mentalidade. E essa mentalidade você construiu talvez por conta da necessidade da crise, que toda crise é um momento de virada na nossa vida, é onde a gente, de fato, coloca o que nós temos de melhor para poder sair daquela situação. Costumo dizer, é o esparadrapo na nossa hemorragia, mas depois a gente vai ali cuidar. Quando a gente saiu do sufoco, a gente vai cuidar daquela ferida. Você tem também sucesso na sua vida pessoal com a sua saúde. Porque lá naquele Focus Brasil 2018, quando a gente se conheceu, você e eu tínhamos quilos e mais quilos você não mais tinha do que temos tantos hoje. assim, não, amiga. Eu tinha. Você não tinha tantos assim, não. Tinha alguns, mas não tantos. Tinha, amiga, 40 libras a mais, 40. né? Tá, eu tinha 80. E naquela época, eu já estava muito envolvida no autoconhecimento, mas são as fases que a gente vai passando. E essa mudança e essa mentalidade sua levou hoje você mudar completamente, eu acho, o seu estilo, o seu lifestyle. Hoje você é uma pessoa que pratica caminhada, cuida da sua saúde, cuida. Fala um pouco sobre isso também, Claudinha, por favor. E o que isso tem a ver com o que você construiu da sua vida financeira, porque foi mais ou menos caminhando em paralelo, né? Caminhou junto. Eu acho que, na verdade, eu pesava quase 230 pounds. Eu perdi quase 90 pounds, mais ou menos. Mas o motivo principal que eu perdi foi o seguinte: a gente contar nesse peso, eu sabia que eu era gorda, mas eu não sabia que eu era tão gorda. Você não vê, tem uma hora que tu não vê, né? E quando eu comecei a trabalhar na área financeira, hoje eu trabalho com seguros de vida, com benefício em vida. Isso quer dizer o quê? A pessoa não precisa morrer para ter um seguro. Ela pode ter se ela tiver uma doença. Pode ter acesso ao dinheiro se ela tiver a doença. E aí, um dos meus sócios, Rickson, em 2018, ele teve uma parada cardíaca aos 34 anos. Ali foi o ponto. Eu sempre falo que a vida tem pontos de inflexão, né? O ponto de inflexão é aquele momento que você para tudo e alguma coisa acontece e faz você dar uma curva para outro lugar. O meu ponto de inflexão de saúde foi com o Rickson. Quando eu vi o Rickson aos 34 anos, com uma parada cardíaca, ele ficou em coma 4 dias, ele ficou 50 dias no hospital, ele teve que abrir aqui, colocou um defibrilador que está com ele até hoje. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, um cara jovem, magro, que se exercitava e tal, aconteceu isso, o que pode acontecer comigo? Aí eu olhei no espelho e falei, caraca, aí eu comecei a pensar, eu sou uma bomba ambulante, uma bomba relógio ambulante. A qualquer momento, alguma coisa vai acontecer e eu vou virar um caso de benefício em vida da minha companhia. Eu vou receber muito dinheiro, mas eu não estou interessada em ser um caso de benefício em vida. E aí foi esse ponto de inflexão que me fez começar, a doença do Rickson foi o que realmente me fez começar a olhar para mim e pensar que eu também tinha que ter cuidado comigo e me cuidar para eu ser boa o suficiente para estar disponível para quem eu amava e para servir as outras pessoas. Então foi um processo muito grande, está sendo ainda. Hoje eu faço crossfit, eu faço caminhada, eu como o máximo bem que eu posso, mas ainda como muita besteira, ainda tomo refrigerante, um dia eu tenho que parar, mas tem certas coisas que você vai começando a trocar, que são os hábitos, né? Você percebeu os hábitos. E aí isso veio, por que veio junto com a minha profissão? Porque hoje eu dedico a minha vida a falar para as pessoas sobre a importância de se assegurar, sobre a importância de começar a guardar um dinheiro hoje para o seu futuro, sobre a importância de entender que 30 anos passa assim. Quando você olhar, já foi. A diferença é aquilo que você decide hoje. Hoje. Tem uma parábola que um pastor uma vez falou para mim, eu fui fazer uma palestra financeira e ele falou, Cláudia, eu vou te contar uma piada, mas na verdade era uma parábola, que dizia mais ou menos assim,
Ele fez a parábola para floridiano entender. Ele falou, o cara lá estava no churrasco dele, no backyard novo dele, feliz da vida, chamou todo mundo, mas estava um calor daquele na Flórida, e ele pensou, falou para a mulher assim, oh meu Deus do céu, que calor que tá aqui, se pelo menos, por que eu não tenho uma árvore frondosa aqui nesse quintal? Aí a mulher falou, amor, você não tem uma árvore frondosa nesse quintal, porque 10 anos atrás, quando a gente comprou essa casa, a gente quis plantar e você falou que não, que daqui a pouco você plantava. Eu te perguntei 2 meses depois, você falou que daqui a pouco você ia plantar. Aí eu esperei mais 4 meses e perguntei, você falou que daqui a pouco você ia plantar. E aí se passaram 10 anos e você não plantou. Aí ele falou, uau, foi mesmo. Então a mulher falou, qual é o melhor momento para você plantar essa semente? Já que você não plantou ela há 10 anos atrás. É agora. Porque os próximos 10 anos vão vir e daqui a 10 anos você vai ter outro churrasco, só você vai ter uma árvore frondosa aí. E com a nossa vida financeira a mesma coisa. Então, eu foco ainda, né? É o meu foco hoje, educar as pessoas para que elas entendam que isso existe, que esses produtos, esses veículos estão disponíveis para qualquer pessoa, independente do status migratório. Isso é uma coisa, Carmen, que eu tenho muito orgulho de falar. Porque quando nós começamos 10 anos atrás, quando a gente começou essa companhia, através desse casal que eu conheci com a oportunidade, isso não era possível. Esse tipo de produto você tinha que ter papel, você tinha que ter tudo. E é mais ou menos há uns 7 anos atrás, nós conseguimos, que eu digo, nosso grupo brasileiro, conseguiu chegar nessas grandes seguradoras e explicar que nós temos uma comunidade enorme, que ainda existem pessoas que por um motivo A, B ou C não têm o seu papel, mas elas precisam de segurança, elas precisam de um futuro financeiro mais seguro. E desde então eles aprovaram de fazer isso para qualquer pessoa. Então eu tenho orgulho de dizer que isso foi um feito da nossa companhia para a nossa comunidade, entendeu? Muito bacana, realmente. Sim, é muito bacana. É incrível isso, Claudinha. Obrigada. Deixa eu dar uma boa noite aqui, que tem um pessoal que está aqui desde o começo com a gente. E assim, né? Quando o pessoal interage pouco no comentário, eu costumo dizer que o assunto está interessante, a pessoa está anotando e está trazendo muita reflexão. Então, para mim, o silêncio também é um resultado, né? Estou muito feliz, obrigada por você que está aqui até agora assistindo essa nossa conversa, porque a Claudinha trouxe um ponto aqui muito interessante. Os 2 momentos de virada da vida dela foram através de uma crise. Primeiro foi uma crise financeira, onde ela olhou o filho dela no chão e falou, caramba, o que eu posso fazer para mudar isso? Ou seja, ela não ia mudar a situação do país, mas ela poderia fazer algo para mudar aquele cenário da família dela. E foi ali que ela tomou do que ela tinha de recurso interno dela para fazer o melhor que ela podia fazer, e ela fez essa virada. E o segundo ponto foi quando aí Papai do Céu foi mais generoso com ela, porque já tinha trazido um aprendizado com muita força, então ele mostrou alguém próximo dela para mostrar uma realidade dela, né? Se um rapaz, o Rickson, um querido, saudável, 30 e poucos anos, começando a vida, passou por um momento trágico, e graças a Deus ele está aqui hoje e pode compartilhar essa história também, mas a Claudinha olhou para aquilo e falou, caramba, olha para mim. Daqui a pouco pode ser eu. Então foi mais uma dor, porque ela viveu essa dor do amigo dela, que é muito próximo dela, doeu nela também, mas isso foi o gatilho para a mudança na vida dela. E aí, Claudinha, eu penso que a nossa missão aqui, né, a nossa mensagem é passar para quem está assistindo a gente o seguinte, tanto a Claudinha quanto eu, quanto você que está ouvindo aqui, também existem 2 formas da gente aprender na vida, ou pelo amor ou pela dor. Então, se você escolher pela dor, é buscar a Claudinha para fazer um seguro, fazer um planejamento estratégico para você construir a sua vida financeira aqui nos Estados Unidos. Pode me procurar para construir a sua mentalidade, a sua vida se tornar uma vida melhor de se viver, né? Com mais harmonia entre os seus papéis, porque a gente já passou por muitas dores e a gente está aqui para compartilhar com você um caminho. A gente não vai poder fazer a sua parte, mas a gente pode te mostrar um caminho onde você pode ter uma direção e começar a mudar a história da sua vida. E não importa a idade que você tenha. Foi mais ou menos isso, né, Claudinha?
Exatamente isso, Carmen. Como eu falei desde o início, eu acho que duas coisas boas para as pessoas entenderem: cuidar do seu desenvolvimento pessoal e cuidar da sua educação financeira. Isso é um casamento que só vai dar um tipo de filho. Uma vida abundante para você, uma vida. E quando eu falo abundante, eu não estou falando só de abundância de felicidade, de amor, de saúde. Eu estou falando de dinheiro mesmo, tá, gente? Todos nós temos essa possibilidade de abundância aqui nesse país. Então, talvez esteja faltando um pouco de informação e conhecimento para você botar as pecinhas no lugar certo. Eu tenho algumas respostas que eu posso compartilhar com você. E a Carmen tem algumas respostas que ela pode também compartilhar com você desse lado pessoal. O que que a gente precisa? Qual é a armadura que você precisa realmente procurar? Porque ela está em você. Mas qual é a armadura que você precisa procurar para poder chegar nesse ponto? Então, Carmen, quando você me chamou, eu achei tão fantástico, porque eu acho que o nosso casamento aqui, das duas coisas que nós fazemos, é essencial para qualquer pessoa que queira realmente ter uma vida abundante em todos os sentidos, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, muito obrigada por essa oportunidade, de coração. Não, eu que agradeço muito. E aí, como você está falando, né, de dinheiro, de prosperidade financeira, você vai saber, né, que T. Harv Eker, no livro O Segredo das Mentes Milionárias, quem não leu esse livro, eu super recomendo. Ele fala sobre a dinâmica do plano da existência, né? Talvez você se lembre que ele diz o seguinte, que nós vivemos em 4 planos, né? O plano emocional, o espiritual, o emocional e o mental. E o reflexo desses 3 mundos constitui o nosso mundo físico. Mas ele declara nesse livro também que se você quer fazer uma mudança na sua vida, você precisa iniciar pelo plano espiritual. O plano espiritual é você... A gente não está falando aqui de religião, a gente está falando aqui de conexão. Conexão com uma fonte suprema de sabedoria, que é de onde a gente veio, né? De onde está toda a nossa inteligência, potência e sabedoria. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade, o primeiro plano que você precisa começar a desenvolver é o espiritual. Cuide da sua espiritualidade e tudo mais será concedido a você. Claudinha, olha, eu queria ficar aqui muito mais, porque você tem muito mais para compartilhar. Queria que você, antes das suas considerações finais para a nossa audiência, eu queria que você falasse aonde que o pessoal te encontra. Site, Instagram, Spotify, se tem livro, vamos lá, coloca, por favor. Então tá. Bom, o primeiro lugar mais fácil de me encontrar aqui no próprio Instagram, no meu Instagram, que é Claudia_Money101. No meu WhatsApp, que eu tenho quase que colado na minha mão, 24 horas, que é 561-309-1729. E esses são os lugares mais fáceis de você me encontrar. Eu tenho um canal no YouTube também. Eu tenho um livro, na verdade não é um livro, é um e-book, um livrinho sobre como empreender dinheiro aqui nos Estados Unidos. Então, se você está interessado, é um livro que eu ofereço gratuitamente. Entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de dividir com você. Esse livro tem pontos básicos de coisas básicas que você deveria estar fazendo na sua vida para ter uma vida abundante. Mas fora isso, obviamente, eu posso te ajudar a fazer um planejamento financeiro incrível para você, para a tua vida e para o teu futuro financeiro aqui nos Estados Unidos. Excelente. E agora eu queria que você deixasse uma consideração final, uma mensagem com a sua experiência e vivência aqui nos Estados Unidos. O que você pode compartilhar aqui para a nossa audiência? Eu não sei se tem homens aqui, se tiver, tá tudo bem, vocês podem fazer isso também, mas eu tô me dirigindo às mulheres, tá? Mulheres, eu quero dizer uma coisa pra vocês são fantásticas, vocês são lindas, vocês são maravilhosas, vocês são incríveis, vocês são poderosas, vocês são tudo aquilo que vocês quiserem ser. Então, naqueles dias que vocês acordem, que talvez não estejam sentindo toda essa vibração, chega na frente do espelho, olha no fundo dos teus olhos e fala tudo isso para você. Nossa, como você é linda, como você é maravilhosa, como você brilha. Você veio para servir e para ser abundante. Você é fantástica, você é poderosa, você é maravilhosa. Todos os sonhos que estão no seu coração, eles têm o poder de sair e transbordar, porque a sua vida é abundante. Eu falo isso para mim todas as manhãs. Então eu queria deixar para você esse recadinho.
Isso é para você, mulher que está me assistindo hoje. Fala com você, tem esse bate-papo diário para você se lembrar a pessoa incrível, o ser humano de luz incrível que você é. Ai, que lindo. Eu senti daqui, Claudinha. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada por aceitar o convite. E a vocês que ficaram aqui até esse momento com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Espero que tenha sido proveitoso para você. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Um beijo e semana que vem temos mais um episódio do InstaCast CL. Beijo, Claudinha. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Gratidão.